Você que está me ouvindo, quero te cumprimentar, meu irmão, com a paz do Deus de Israel. Escola Bíblica, ok? Vamos aqui dar início à quarta, veja bem, quarto trimestre da Escola Bíblica. Olha aqui, né? Vamos utilizar neste trimestre, não é? Uma revista da CPAD. Olha que maravilha aqui a capa da revista, o título, né, do quarto trimestre, a obra da salvação, né? Nós vamos olhar aqui nas histórias, no baú das escolas bíblicas, né, da CPAD, há mais de 20 anos atrás, não é? A CPAD trouxe uma revista acerca da salvação, assuntos, né, que naquele período, né, trouxe bastante entendimento e sabedoria ao povo cristão. E agora, né, mais 20 anos à frente, nesse período que estamos vivendo, nós vamos aqui então falar um pouco mais, né, dentro daquilo que Deus tem colocado no coração de um servo de Deus chamado Pastor Cleiton Ivan, né? Pastor Cleiton Ivan, não é? É o comentarista aqui da revista, não é? Nós vamos utilizar aqui as referências que Deus colocou ao coração deste servo, também aquilo que o Espírito Santo nos levará dentro deste trimestre para falar, né, dentro aqui assuntos pertinentes à obra da salvação. Dentro desta primeira videoaula, nós queremos, né, trazer aqui uma abordagem panorâmica, não é? O que você, cristão, entende sobre salvação? Qual é, aleluias, o nosso papel, né? De que forma se manifesta a salvação nas nossas vidas? Qual é a herança dada por Deus no Éden, não é? A sua promessa, a sua palavra. Esses tipos de assuntos nós vamos falar neste trimestre, né? Olha aqui, só para você ter aí uma referência, né, dos temas das aulas. Vamos falar sobre a promessa da salvação, a salvação na Páscoa judaica, a salvação e o advento do Salvador, não é? O amor, a misericórdia de Deus, obra salvífica, né? Abrangência universal da salvação, são temas, né? E assim por diante, né? São 14 aulas, nós vamos falar dentro desses assuntos, para que nós possamos, como igreja, como crentes, entender o dom, não é? A salvação, né? Aqui é o primeiro ponto desta aula. A salvação é um dom gratuito dado por Deus, ok? Não há méritos. Nós devemos ter essa clareza, essa compreensão que não existe méritos do ser humano para alcançar a salvação. Existe sim, não é? O grande amor de Deus. Você vai encontrar isso aí no Evangelho de João, capítulo 3 e verso de número 16. Jesus, em um diálogo com Nicodemos, Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crer não pereça. Na revista você vai encontrar na primeira lição, não é, que nós estamos mencionando aqui, o texto áureo principal aqui para a nossa abordagem, Gênesis capítulo 3 e verso de número 15, que diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? É uma abordagem muito longa, muito extensa deste contexto dentro deste versículo, mas vamos ficar somente com a promessa aqui da semente. Olha aqui que a semente, irmãos, que nós devemos ter no nosso coração, que é a palavra determinada pelo Deus Criador, pelo Deus Pai, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, vamos ficar com esta visão, né? Com este raciocínio, no intuito de Deus trazer para mim e para a tua vida a promessa. Que promessa é essa? Na plenitude dos tempos, vem o Filho, vem Jesus, gerado no ventre de uma mulher virgem, pelo poder do Espírito. Nós vemos então esta semente vindo ao mundo, né? Gerado pelo poder do Espírito, e se cumpre a palavra. Jesus vem ao mundo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, não é? Aí nós vamos entender, irmãos, que toda a palavra determinada por Deus não cai por terra. Passarão os céus
e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Se Deus tem uma promessa na vida da igreja, meus irmãos, não se preocupe com os acontecimentos seculares, naturais, como disse de pessoas. Se preocupe com a palavra, porque é pelo poder da palavra que Deus gerou céus e terra, e pelo poder da palavra Deus deixou uma palavra de consolo. Deus não abandonou o Éden, não abandonou Adão e Eva no Éden, embora Deus trouxesse algumas sentenças, tantas sentenças que Deus trouxe, entre elas: tu és pó, e ao pó retornarás, ou ao pó tornarás, não é? Então todo homem está fadado a morrer, a morte, né? Morte física. Mas pela palavra de Deus empenhada, existe em um tempo vindouro, não é? A glorificação do corpo, a glorificação plena, né? A plenitude do cumprimento desta palavra. E Deus, quando arrebatar a sua igreja da face desta terra, os túmulos, os sepulcros terão que entregar os seus mortos, e estes corpos serão transformados e glorificados, alcançarão o Senhor nos ares. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, não é? Então aqui se completará esta promessa da glorificação plena, né? Do cumprimento total desta palavra. Mas pela cruz do Calvário nós somos regenerados. A cruz, irmãos, é, aleluias, o dom, não é? É o amor de Deus. Jesus assume todos os pecados do homem, da humanidade, né? Todos foram refutados, colocados naquela cruz de Jesus Cristo. Jesus, prestes a entregar o seu espírito, diz: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, quando todo o pecado da humanidade estava sobre ele, ele sente, aleluias, ali, não é? Um momento em que Deus Pai, né? Retira, aleluias, os seus olhos, as suas mãos, naquele momento na cruz do Calvário, porque Jesus estava assumindo ali todo o pecado da humanidade. E quando ele entrega o seu espírito, nós vamos ver que o véu do templo se rasga de alto a baixo. A Bíblia narra também que muitos que estavam mortos nos túmulos ressuscitam, testemunhando, né? Aleluias, que verdadeiramente aquele que estava pregado na cruz do Calvário era o Filho unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, não é? O apontamento para o Cordeiro, para o sacrifício perfeito, não é? Para este dom concedido por Deus. Lá no livro de Efésios, nós vamos encontrar o versículo dizendo assim, ó: pela graça sois salvos, isto não vem de nós, não há méritos, é dom de Deus. Nós possamos entender, irmãos, que este presente dado pelo Pai, pelo resgate do homem, né? A cruz aponta a salvação, a cruz mostra expiação, um sacrifício. Expiação é justamente isso. Há uma exigência do Pai, mediante o pecado, que se apresentasse, não é, um sacrifício. No Antigo Testamento, todos os sacrifícios de animais, de bodes e assim por diante, né, tipificavam, apontavam para o sacrifício perfeito na plenitude dos tempos, que é o Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquele em que João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? A cruz mostra regeneração, um novo nascimento, não um nascimento, aleluias, um nascimento como se fosse herdado pela questão da humanidade, na fé, aleluias, um nascimento de um Adão caído, não, mas um nascimento de um novo Adão espiritual, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. A cruz aponta a justificação. O que é isso? Pela cruz, pela aceitação de Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, Deus nos considera justificados. Toda a dívida do pecado foi pago e Deus nos recebe como filhos.
santos e participantes, então, aleluia, credenciados às mansões celestiais com os nossos nomes escrito no livro da vida do Cordeiro. Que nós possamos, irmãos, entender nesta aula que salvação é um processo imediato, mediante a aceitação pela fé no sacrifício perfeito do Senhor Jesus, ok? Há uma conversão e uma santificação nesse momento, quando nós, seres humanos, abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo e do pecado, né? O conceito aqui é um resgate do ser humano, né? Conceito de salvação, resgate imediato do ser humano, não é? Redenção, o que? O conceito aqui da salvação, uma redenção, o que? Reaver aquilo que se perdeu, né? A redenção é isso, é Deus reavendo aquilo que se perdeu, porque o homem em si não tem condições de alcançar a comunhão com o Pai, aleluia, por conta própria, porque nós vamos encontrar no livro, aleluia, de Romanos, que toda criatura, aleluia, que todo ser humano, aleluia, estava em pecado na carne, né? Consequentemente, separados da comunhão com o Pai, né? Aleluia. Portanto, havia uma condenação, mas em Jesus nós somos garantidos, salvos, filhos do Deus Altíssimo, não é verdade? Há uma cura interior integral, né? Um restabelecimento completo do ser humano na posição que Deus criou, moral, espiritual, emocional, físico, não é? Então, todos esses aspectos acontecem na vida daquele que aceita a fé no senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos compreender, irmãos, que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e 12, encontraremos ali, né, as citações sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, né, os acontecimentos que ali ocorreram, apontando, aleluias, para a cruz, apontando para a plenitude dos tempos, não é? Bem-aventurado é todo aquele que coloca o seu coração dentro desta palavra e acredita que Jesus Cristo me comprou, te deu vitória, porque no sangue de Jesus há poder e no nome de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, considerados por Deus como herdeiros, filhos com os nossos nomes registrados no livro da vida do Cordeiro. Visita o nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, se inscreva, não é? É apenas a primeira videoaula do quarto trimestre. Nós vamos aprender muito dentro deste trimestre. A obra da salvação, não é? O amor de Deus, não é? O caminho que leva o ser humano aos céus na porta estreita, aleluia, no Calvário. Lembre-se, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse o Senhor Jesus Cristo. Receba a graça de Deus na tua vida e creia pelos olhos da fé. Ande não por vista humana, mas ande por fé, e Deus te abençoará nesta terra e te garante a vida eterna em Jesus.